Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, já está começando a interpretação do Santo Evangelho de João, capítulo de número 1. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, é só você clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e clicar no sininho, pois dessa maneira sempre que eu postar um vídeo você será notificado. João 1 diz assim: o Verbo se fez carne. O testemunho de João Batista e os primeiros apóstolos de Jesus. João 1 diz assim: o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz e para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vemos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e reclamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que diz de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água. No meio de vós está um a quem vós não conheceis, e este é aquele que vem após mim. Foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, na outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este é aquele do qual eu disse: após a mim vem um varão que foi antes de mim, porque já é primeiro do que eu. Como nós podemos ver, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos.
E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos, ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte que Jesus ira a Galiléia, e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Só até aqui. Irmão, primeiro está falando que o verbo se fez carne, está dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito existia. E nele estava a vida, e a vida era a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem nós estudemos? A palavra quer dizer Jesus Cristo. Então está dizendo aqui que no princípio, Jesus Cristo ele já existia. No princípio, desde o princípio na criação, você pode ver que Deus vai falar: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando ele fala nossa, por quê? Porque ele falou nossa? Porque ele também está falando de Jesus Cristo, de Espírito Santo também, que é o nosso Deus e o nosso Pai. E o que Deus ele nos mostra então? Que desde o princípio Jesus ele já existia. Por isso que ele fala: façamos a nossa imagem e semelhança. Porque Jesus ele já existia. E aí nós podemos perceber. Nós vemos aqui, está falando que no princípio era o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E sem ele nada do que foi feito existia. Então nos mostra que Jesus, ele criou todas as coisas e tudo que está em terra, sem Jesus Cristo, não existiria. E aí nós vemos que havia um homem que testificou da luz. Então nós vemos aqui que ele estava na luz, ou seja, Jesus Cristo, ele criou o mundo. Desde o princípio ele estava com o Pai, e nele estava a vida está em Jesus Cristo e permanece em Jesus Cristo. E ele criou o mundo, ele criou a luz, mas aqueles que é das trevas não compreendem a luz, não compreendem as coisas da luz, ou seja, aqueles que andam no mundo não compreendem as coisas de Deus, é isso que está dizendo. Quando fala, e nele estava a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Quem está na treva não compreende as pessoas que estão na luz. Nossa, aquela pessoa tão diferente, por que será? Não consegue compreender. E aí nós vemos ainda que Jesus, o que ele nos diz? Ainda continuando aqui, nós vemos que João, ele não era luz, mas ele veio para que testificasse da luz. Então nós vemos que Jesus, ele veio para os seus, e os seus não quiseram aceitar ele. Mas aqueles que aceitaram Jesus Cristo, eles terão a vida eterna. E esses não são aqueles que nasceram da carne. Os que aceitaram a Jesus são aqueles que nasceram do Espírito, que são espirituais, como está nos dizendo. Esses não nasceram da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. Então nós nos dizendo sobre tudo isso, a primeira parte quando diz o verbo se fez carne. Ele veio para aqueles que eram seus, os seus não quiseram aceitar. E aqueles que aceitaram a ele, ele fez eles filhos de Deus. E esses não são nascidos dos desejos da carne, ou seja,
Eles não vivem na carne, eles andam e vivem segundo o Espírito. E nós vemos aqui que eles não nasceram da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Aí nós continuamos aqui e ainda nos diz que o testemunho de João Batista. E aí ele vai nos dizer aqui, ó. Este é o que vem depois de mim, o que é primeiro do que eu. É verdade que Moisés ele criou a lei, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então João está dizendo aqui nessa segunda parte que ele estava desde o princípio e a lei veio por meio de Moisés, mas a graça e a salvação pela fé e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade veio por meio dele, como nós podemos perceber. A verdade, então, ela veio por meio de quem? A verdade, ela veio por meio de Jesus Cristo, como nós podemos perceber. E aí, continuando aqui, João Batista, ele ainda continua nos dizendo, como nós podemos ver. Aí começaram a perguntar. E aí nós vemos ainda que ele ainda nos diz deixa eu ver aqui. E ainda João Batista ele nos diz: Deus nunca foi visto por alguém, um filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Então Jesus Cristo é aquele que nos faz conhecer o Pai. E aí depois começam a perguntar para João se ele era profeta, porque os fariseus mandaram pessoas para interrogar João, fazer pergunta para ele. E perguntaram: acaso és tu profeta? Ou tu és Elias, ou é o Cristo? E ele começa a falar: não sou. E aí pergunta: então quem é você? Eu sou aquele que profetizou o profeta Isaías. A voz que clama no deserto: endireitai os caminhos para o Senhor. Quando nós podemos perceber. Com essa passagem, o que queria dizer? Queria dizer então que estava se tratando dele, daquela profecia estava se cumprindo em João Batista. O da profecia ali era João Batista. E aí nós vemos então ele perguntando: por que você batiza, se você não é nem Cristo, nem Elias, nem o profeta? Ele falou: olha, eu batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu vos digo que esse eu não sou nem digno de desatar os cadarços da sua sandália. E aí nós vemos continuando aqui, ele fala: eu não o conhecia também, mas só que aquele que me mandou batizar, esse me mostrou quem era ele. E é ele aquele em que o Espírito Santo desceu sobre ele. Como nós podemos perceber aqui, como nós podemos ver. Esse que eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Como nós podemos perceber. E ele testificou João que ele era o verdadeiro Filho de Deus. E aí nós vemos aí também que fala dos primeiros apóstolos de Jesus. Nós vemos então no dia seguinte, João, aconteceu que Jesus está passando e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então 2 discípulos de Jesus ali, eles se interessaram no que havia dito, João e André. Então eles acompanharam Jesus e perguntaram onde aí ficava a sua casa. Então Jesus levou eles até a sua casa. André, que foi um dos primeiros que teve contato com Jesus, ele foi chamar Pedro e falou para Pedro: eis que achamos o Cristo. Aí Pedro veio. Logo quando Pedro chega até Jesus, Jesus fala: olha, Pedro, tu é filho de Jonas, e a partir de hoje você vai se chamar Cefas, que quer dizer a mesma coisa que Pedro. E depois, quando ele estava indo para a Galileia, ele acha Filipe, que era natural de Betsaida. E ele diz para Filipe. Aí o que acontece? Depois disso, Filipe, depois que ele começa a seguir a Jesus, acontece então que Filipe ele vai chamar Natanael. Ele bate na casa de Natanael e fala: eis que achamos aquele da quem Moisés e os profetas falavam. E aí ele falou: é Jesus de Nazaré, filho de José. E aí ele falou: ah, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí ele falou: venha e descubra. Então chegando lá, Jesus ele já fez uma revelação para ele. Em verdade, eis aqui o verdadeiro israelita em que não há dolo, ou seja, eis aqui o verdadeiro israelita, nele não há nenhuma falsidade, é um verdadeiro israelita. Eis aqui o verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele falou: Senhor, de onde me conhece? Ele falou: olha, eu vi você desde que você estava debaixo da figueira. Aí ele chegou para Jesus e falou: verdadeiramente, tu és filho de Deus. Aí ele fala: porque eu falei sobre a figueira, tu crestes? Em verdade, vos digo que a partir de hoje você verá o Filho do Homem subindo e descendo com os anjos. Como nós podemos perceber.
Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo seja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.